Aqui nós vamos ver a história de dois homens diferentes, mas dentro da mesma cidade. Perceba que Jesus resolve visitar a cidade de Jericó. E aqui nós temos dois episódios. O primeiro episódio vai descrever Lucas na entrada. O segundo episódio vai descrever Marcos na saída. Dois homens que, para alcançar a bênção de Deus, tiveram que renunciar a alguma coisa para poder chegar perto de Jesus. Com a bênção de Deus nós vamos chegar lá. É como se os dois tivessem combinado. Você vai ver que Lucas fala como Jesus entrou e Marcos fala como Jesus saiu. Dá a impressão que os dois combinaram dizendo, Lucas disse, deixa comigo que eu falo como ele entrou. Marcos disse, então deixa comigo que eu vou falar como ele saiu. Aí Lucas começa, quando ele entrou eu vi, ele entrou restaurando. Marcos disse, quando ele saiu eu vi, porque ele saiu restaurando. Lucas disse, quando ele entrou eu vi, ele entrou transformando. Marcos disse, ele não mudou, porque na saída ele saiu transformando. Lucas disse, quando ele entrou abençoando. Marcos disse, ele não mudou, porque na saída ele saiu abençoando. Ergue a tua mão e recebe a profecia. Quando você saiu da tua casa, Deus já te abençoou. Quando você entrou na igreja, Deus já te abençoou. Quando acabar o culto que tu sai da igreja, a bênção de Deus vai com você e prepare um glória. Quando você chegar na tua casa, a bênção de Deus vai entrar com você. Você pode dar um glória por esta palavra? Lucas, quando vai narrar o texto diz que Lucas narra como Jesus entra. E o texto vai descrever algumas coisas. Ele começa dizendo assim, ó, e tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando. Me permite eu abrir um parênteses aqui. O escritor começa dizendo que ele entrou. E eu abro um parênteses dizendo que aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Eu vou repetir, e não é para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Enquanto você está aqui, Deus entra naquela peleja. Enquanto você adora aqui, Deus entra nesta guerra. Enquanto você adora Deus aqui, Deus visita a tua saúde. Enquanto você adora aqui, Deus visita a tua parentela. Você acredita nisso? A bênção de Deus vai alcançar a tua família e o nome dele vai ser glorificado. Ele entra e passava. Ele entrou e passou. Eu vou repetir, ele entrou e passou. Lucas diz assim, ó, Jesus entrou e ia passando. Consegue repetir comigo? Ele ia passando. Ele ia? Já sentiu? Irmãos, entrar na casa de Deus e não sentir a presença de Deus passando, do dono da casa aqui, com todo respeito, aí vai existir dois tipos de frequentadores. Aquele que veio para o culto e aquele que veio para o templo. O que veio para o templo, você vai encontrar ele como o sacerdote Eli. Quando Ana diz o texto que ela foi orar. No templo, a Bíblia diz que ela orando, chorando, se lavando em lágrimas no altar. E a Bíblia diz o quê? E num canto existia um homem chamado Eli que estava olhando. Existe uma diferença de quem veio para o templo e de quem veio para o culto. Quem veio para o templo, com todo respeito, veio para olhar. Mas quem veio para o culto, veio para adorar. Agora, quem veio para adorar, é impossível não sentir a presença do dono da casa. Porque o que eu vou falar aqui é o que o texto diz, não sou eu. Jesus disse o quê? Aonde houver 2 ou 3 reunidos, pode dar notícia que eu estou passeando no meio da igreja. Irmãos, para você dar um glória melhor do que esse, ele está passeando no nosso meio. Olha, se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Enquanto eu estou aqui, guerras estão sendo travadas, mas também vencidas. Enquanto eu estou aqui, palavras estão sendo liberadas do altar. Os irmãos vieram aqui nessa noite adorar ao Senhor com um cântico. Palavras estão sendo liberadas. Homens de Deus sobem neste altar e liberam palavras. Quem está atento é ele lançando e quem está atento pegando e o dono da igreja passeando e confirmando. Receba esta palavra. Quem que existia na cidade na entrada? Zaqueu. E a Bíblia vai falar umas características deste homem. Rico, pequena estatura, e chegou para ver Jesus. Só que a Bíblia diz que ele encontra 2 obstáculos. Primeiro, a altura dele não ajudava, porque a multidão tinha tampado o caminho para ver Jesus passar. Quando ele chega ali, que ele vê a multidão tomado o caminho, ele não tinha moral. Aí vem um segundo problema. Primeiro era a estatura de Zaqueu. Ele não conseguiu enxergar. Segundo, ele não tinha moral para o povo de Jericó para pedir licença para poder ver Jesus passar. Ele não tinha moral para dizer assim, ó, você me dá licença, você é mais alto do que eu, posso passar na tua frente para ver o Nazareno passando? A Bíblia não diz, mas a história me conta que o povo de Jericó tinha repúdio por Zaqueu. Por quê? Cobrador de imposto. A Bíblia diz que ele começa como cobrador, subiu de cargo, virou chefe e ficou rico. O espinho na carne de Zaqueu era o dinheiro, irmãos. Zaqueu, ele abriu mão do bom convívio com a comunidade de Jericó, porque o que ele queria, o que ele gostava, ele tinha, era o dinheiro. Então ele encontra 2 obstáculos. Primeiro, se eu pedir licença, ninguém dá. E se eu ficar aqui, eu também não vou enxergar. Aí a Bíblia diz que ele corre adiante para ver Jesus passar. Ele não acha uma brecha, mas ele acha uma figueira brava. E ele sobe na figueira para ver Jesus. E lá vem Jesus. Porque se Jesus falou que vai passar, pode esperar que ele vai passar. O texto diz que ele sobe na figueira, senta no galho e fica esperando o Nazareno vir. E lá vem o Nazareno. E ele vem vindo. E Zaqueu está de olho. A Bíblia diz que Jesus parou embaixo de Zaqueu. Irmão, que cena.
Quando eu estou pregando, eu entro dentro do texto, parece que eu estou lá. Jesus já me deu a oportunidade de passar nesse lugar. Quando nós visitamos, uma das vezes que Deus me levou para Israel, que nós fomos visitar Jericó, a primeira vez, é tudo surpresa, né? Nós paramos descendo do ônibus, um sol para cada um, no meio daquele deserto. Aí nós descemos, a guia turística disse assim, ó, entrem debaixo da figueira, ou melhor, entre debaixo da sombra desta árvore, para vocês não ficarem com a cabeça no sol quente, porque está muito quente. Aí nós entramos na sombra da árvore, ela leu Lucas 19, ela disse por onde Jesus estava passando para chegar onde? Nós falamos Jericó. Ela disse, pois bem, Jericó é a cidade que nós vamos entrar aí agora. E quem foi que ele encontra no meio do caminho? Zaqueu. E aonde Zaqueu estava sentado que nós lemos? Todo mundo disse, numa figueira. Ela disse, então pode olhar que é debaixo dela que nós estamos. Irmão, a Bíblia é demais. Ela disse, eu não sei se o galho existe, mas foi por aqui que Jesus passou e foi nessa figueira que Zaqueu subiu. Jesus chega embaixo de Zaqueu. Quem sabe Zaqueu pensou, estão se empurrando para ver o Nazareno, eu estou em cima do Nazareno. Só que tem uma coisa, ele subiu na figueira pensando que era para ver Jesus. Mal sabia ele que foi Jesus que colocou ele na figueira porque queria falar com ele. E uma das coisas que Jesus queria falar com ele é o seguinte, ô Zaqueu, primeiro, você tem que descer. Segundo, quando eu entrar na tua casa, vai começar umas renúncias. Porque a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O que está ocupando a tua vida, quando eu entrar na tua casa, vai ter que sair para mim entrar e poder... Oh, glórias a Jesus. Irmão, Deus te trouxe aqui nesta noite, não é porque você não tinha outro compromisso. Deus te trouxe aqui nessa noite não é porque você tinha uma agenda vaga. Deus lhe trouxe aqui nessa noite não é porque você disse, eu não tenho o que fazer, hoje eu estou sem sono, eu vou para a igreja. Deus te trouxe aqui, quem sabe você pensou, eu vou lá para ver. Deus disse, sou eu que te trouxe porque eu quero conversar com você. Ô glória, eu quero entrar na tua casa. Mas Jesus olhou para cima e disse, ô Zaqueu. Ele olhou, o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, varão? Não, então é com você mesmo. Desça depressa, porque não foi ontem nem amanhã. É? Se você crê, eu quero entrar na tua casa. Oh, Deus da glória. Irmão, a minha casa é pequena. Mas se Jesus falar para mim agora, hoje eu quero pousar na tua casa, Isaías. Eu vou falar para o Senhor, Senhor, eu, a mulher e as crianças vão para a área. Mas o Senhor entra na casa e toma conta da casa. Porque se Jesus entrar na minha casa, meu irmão, Ele vai suprir nesse... Oh, glória, estou sentindo essa palavra aqui. Levanta a mão porque Deus libera no meu coração e eu vou liberar para a igreja. Deus entrando na tua casa hoje, não vai faltar sapato nos pés, a veste no corpo, o pão na mesa e pode dar glória porque nem um azeite sobre a tua cabeça. Só que tem um porém, irmão. É fácil eu falar que eu quero que ele entre na minha casa. É fácil eu chegar e procurar um lugar privilegiado para ver Jesus de perto. É gostoso ouvir Jesus chamar eu pelo nome. Mas aí tem um segredo. Para ele ir na minha casa, eu tenho que ter uma atitude. Qual foi a atitude que Jesus falou para Zaqueu? Desce. E aí que está o X da questão. Irmãos, quem escolheu o tema foi os irmãos. O Senhor me ajuda que eu quero voltar em dia. É longe, mas eu gostei, eu quero voltar. Mas eu quero te dar uma notícia. Sabe por que tem crente com bênção retida? Porque não sabe descer. Pastor, mas tem que descer da onde? Você sabe o que Deus exige de você. Deus está falando com alguém aqui no partido. Deus te trouxe hoje, irmão. Como uma palavra que usa lá em Catanduva, não sei se tem aqui. Quando quer falar de perto, olhando no olho, tem gente que diz assim, hoje nós vamos falar no tete a tete. Deus está dizendo, ministério enterrado, chamada enterrada, frustração ministerial. Alguém com o coração, não, eu não quero, eu venho, sento, canto, mas deixa eu quietinho no meu lugar. Deus está dizendo, hoje eu quero entrar na tua casa, eu vou mudar a tua história, porque eu te chamei para algo, diz Deus para alguém aqui nesta noite. Deus está dizendo, desça depressa, porque eu quero entrar na tua casa. E quando Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Eu vou repetir, quando Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Tu acredita nesta palavra? Tu pode dar um glória por esta palavra? A Bíblia diz, irmãos, que começaram a murmurar, porque Jesus escolheu a casa de Zaqueu para entrar. Só que perceba que não murmuraram de Zaqueu, murmuraram foi de Jesus. Mas perceba que Jesus não parou para discutir. Porque só tem uma pessoa que pode impedir de Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história. É você mesmo. Se Zaqueu falasse para Jesus, ô Nazareno, eu sou meio queimado aqui em Jericó, eu vou te dar o meu endereço, tu volta mais tarde, quando o povo for embora, tu pode entrar que a porta vai estar aberta. Sabe quando Jesus ia voltar na casa dele? Nunca! Mas Zaqueu não estava nem aí. Se ele não estava nem aí, Jesus muito menos. Porque tem gente que critica porque Deus te escolheu. Tem gente que te critica porque Deus quis te usar. Tem gente que te critica porque você e não ele. Mas eu vim aqui com uma notícia, porque a tua porção é uma, a deles são outra. E louvado seja Deus pela tua vida. O texto diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira renúncia. Ele já começa a falar para Jesus, Senhor, o senhor me dá uma... Eu estou parafraseando, viu, irmão? Você não vai achar com essas palavras. Senhor, o senhor me dá uma licença para falar alguma coisa? Quem sabe Jesus disse, não, a casa é tua, Zaqueu, fica à vontade. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu roubei alguém e provarem que eu roubei,
eu vou devolver para esse alguém 4 vezes mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele não brigou com Jericó por causa de dinheiro, irmão? Jericó não era virado com ele por causa de dinheiro? O espinho na carne de Zaqueu não era o dinheiro? Você sabe qual é o teu espinho na carne? Nós temos um mestre no ministério que eu congrego, um mestre na palavra, um senhor de uns 75 anos, mas não tem quem não gosta de ouvir aquele homem levantar para ensinar. E ele fala uma frase, pastor Marcos, que eu acho muito linda. Ele diz assim, tem gente que tem umas deficiências que nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, quem tem deficiência com dinheiro, você pode colocar ele para dormir com uma donzela, ela vai acordar donzela, mas não coloca ele para tomar conta de R$10, que ele se perde por causa de R$10. Eu não sei qual é a área da vida que Jesus precisa entrar. Eu não sei qual é o teu espinho na carne, você sabe. Você sabe qual é o teu ponto fraco. Você sabe aonde é a tua fragilidade. Eu não vim aqui 450 quilômetros, quase 7 horas para chegar na igreja dos irmãos, para brincar de pregar e animar auditório. Eu vim aqui debaixo de uma palavra e primeiro, antes de chegar aí, chegou em mim. Eu sei qual é a área que o inimigo vem no meu calcanhar para tentar me derrubar. Mas Deus está dizendo, se houver renúncia e deixar eu entrar, o milagre vai acontecer. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que imperava em Zaqueu, o que fez Zaqueu ter divisão com o povo, era o dinheiro. Mas a primeira coisa, quando ele entra, Zaqueu disse, eu já quero dar metade para pobre. Mas você não brigou? Eu briguei, mas Jesus chegou. O que imperava não impera mais. O que reinava não reina mais. O que dominava não domina mais. Eu venho debaixo da autoridade desta palavra para liberar para alguém aqui. O que tem te afastado do reino, o que tem tentado e conseguido te afastar do Deus do reino, Deus está dizendo, hoje eu entro, eu tomo conta. Alai. Oh, glórias ao nome de Jesus. Irmãos, quando ele abre mão do que chamava a atenção dele, Jesus entra. E quando Jesus entra, quem dominava não domina mais. Quem imperava não impera mais. Porque é impossível, irmãos, quando Jesus entra na minha vida, eu não mudar de vida. É impossível, quando ele entra na minha história, ele não mudar a minha história. É impossível. Aí a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. Já estou encerrando. Ele entra na casa de Zaqueu e a Bíblia diz que dá a entender que ele foi para pousar. Porque foi isso que ele disse. Eu quero pousar na tua casa. Aí você vai entender porque o escritor de Marcos vai dizer assim no seu livro. Depois foram para Jericó, vírgula, e saindo eles de Jericó. Por que ele diz isso? Porque Jesus foi para Jericó em Lucas 19. No outro dia, Jesus vai sair de Jericó e é onde Marcos começa a descrever. Marcos está dizendo mais ou menos assim, Jesus chegou ontem, agora está indo embora. Quem não viu, queria ver. Quem não recebeu, queria receber. Quem não alcançou, queria alcançar. Quem chegou tarde, queria ver Jesus. Jesus na casa de Zaqueu. Eu tenho para mim que a multidão cercou em volta da casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu, pousa na casa de Zaqueu, e no outro dia Jesus levanta o acampamento para ir embora. Irmão, quem não recebeu, queria receber. Quem não tocou, queria tocar. Quem não ouviu, queria ouvir. A multidão, ó, porque é impossível, com todo respeito. Eu respeito toda igreja, irmãos, todo tipo de igreja. Eu prego em igreja tradicional, eu prego em igreja pentecostal, eu prego em igreja mais ou menos. A gente prega em tudo quanto é lugar, e a gente respeita qualquer auditório. Só que uma coisa eu tenho para mim, e não é porque eu sou pentecostal. É impossível Jesus estar e não ter um barulhinho. Me convidaram para pregar numa igreja, eu não vou falar porque está filmando, é com muito respeito. Um amigo meu me convidou para mim pregar numa conferência missionária. Aí eu falei para ele, não vai dar certo. Ele falou, por quê? Porque eu sou barulhento, rapaz. Sua igreja não é, eu já fui lá num culto. Irmão, a igreja é toda encarpetada. Uma igreja, um plenário de umas 1.500 pessoas. Um silêncio. Nem é assim, ó, porque teve um eita aqui. Falei, não vai dar certo. Ele falou, não, dá certo sim, os plenários vão ser divididos, não vai ser na igreja. Nós vamos ter 7 salas de 50 pessoas cada sala. Uma igreja de uma estrutura muito boa. Ele falou, você vai falar na minha sala, eu te coloco lá. E outra, aquele povo precisa conhecer o Deus que você serve. Não, o Deus que eu sirvo é o mesmo que o teu. Ele falou, então, mas na tua igreja o teu Deus faz de um jeito, na minha ele faz de outro. E eu quero mostrar para o meu povo como é que Deus trabalha na tua. Falei, então vamos lá, solta na banguela e vamos lá. Aí, irmãos, eu sentado do lado dos ministrantes do culto aqui, dos quem estava na direção do culto, e tinha na frente uma fileira de banco com 4 senhorinhas sentadas. Irmãos, eu sou ruim de mímica. Não faz para mim assim não, ó. Eu não entendo. Mas não conversa não, que se eu olhar nos lábios eu sei o que está falando. Na pandemia eu sofri demais com as máscaras. Eu ficava olhando, tentando decifrar. Aí eu vi que na hora uma olhou estavam olhando para mim. Eu corri os olhos, vi que elas estavam olhando, eu desviei um pouquinho, de repente uma virou para a outra. Quando eu olhei, eu li nos lábios da outra, falei assim, ele deve ser o pregador. Você conhece? Ela falou, não. Ela falou, mas de que igreja que é? Dessas pentecostal. Peguei um microfone e falei, irmãos, a igreja lá se cumprimenta com boa noite. Boa noite, todo mundo boa noite. Falei, eu sou pentecostal, e olhei para elas assim, ó. Mas eu vou respeitar o seu plenário. Só que tem uma coisa, irmãos, eu não mandei currículo para vir aqui, vocês me convidaram. Quando eu sentir a presença de Deus, eu não vou dar um terra como eu dou na minha igreja, mas eu vou erguer a mão.
E quando eu erguei a mão, você já pode escutar pela fé. Glória. Quando eu erguei a duas, é glória, aleluia. E se eu ficar vermelho, eu estou falando numa língua diferente. Aí o plenário deu risada. E eu comecei, me lembro como se fosse hoje, Atos 14, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Eu comecei a pregar. Mas com 5 minutos de mensagem, eu senti a presença de Deus, Aqui teve um glória, mas o plenário lá riu. Mais 10 minutos, na terceira vez, lá atrás alguém disse, glória. Falei, eita, eu não estou sozinho. Irmãos, quando acabou o culto, um grupo de irmãos vieram me perguntar, qual igreja que é do senhor? Qual é o dia que é os cultos? Que dia que nós podemos ir lá para conhecer? Aonde o senhor prega mais? Eu posso conhecer a tua igreja? O que é isso, irmão? É aonde Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Você pode dar um glória por esta palavra? Ô, glória. Ó, Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. O barulhão. Bartimeu disse, que barulho que é esse? Nazareno está passando. O que pousou na casa de Zaqueu? É. O que falou que queria pousar na casa de Zaqueu na noite? Sim, ele mesmo. O que ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim? Sim. Aquele que restaurou a mão do moço atrofiada sem fazer cirurgia? É ele. Bartimeu disse, agora é a minha hora. Ô, glória. Ele era cego, mas não era surdo e nem mudo. Ele começou, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E boca para quem quer, irmão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Paz, meus irmãos. O ambiente que Jesus está começou a incomodar. Eu tenho para mim, porque pega o texto. A Bíblia diz que Jesus passando, a multidão acompanhando, e Bartimeu vinha pela beirada do caminho. Jesus aqui, cercado pelos discípulos, a multidão indo embora e Bartimeu gritando. Aí a Bíblia diz que no meio da gritaria, o texto diz assim, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto. Então era mais ou menos assim, dá para você calar a boca? Dá para você ficar quieto? Dá para você falar mais baixo? O Nazareno está falando, ninguém escuta o que ele fala. E você gritando. Ele não parou para discutir, irmão. Zaqueu não parou para discutir com a multidão. Bartimeu também não. Se ele para discutir, ele está cego até hoje. Porque Jesus, já tinha ido embora. Mas a atitude de Bartimeu falou alto. Bartimeu não parou. E a atitude dele estava dizendo mais ou menos assim, se eu parar de gritar, tu me pega e me leva até ele? Não. Se eu parar de gritar, tu traz ele até a mim? Também não. Se eu parar de gritar e ele for embora, tu me paga um camelo, táxi móvel para me levar para a cidade que ele vai? Também não. Então os incomodados que se mude. Quem precisa do milagre aqui? Jesus, filho de Davi. Oh, glórias a Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. Vamos dizer junto? Jesus. Perceba que Jericó parou para ver Jesus. Mas Jesus só parou para 2. Por quê, pastor? Porque o culto nunca é igual para todo mundo, irmão. É inadmissível eu só sentir a presença de Deus quando eu estou com o microfone na mão. É inadmissível eu falar que eu estou cheio de Deus quando eu estou com a oportunidade. É inadmissível eu falar que eu estou cheio de Deus e vontade de adorar a Deus só quando eu estou falando ou quando quem está falando é o meu predileto. É inadmissível. É inadmissível adorar a Deus desse jeito. O texto diz que Jesus parou, Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus só parou para 2. Agora veja a atitude. Tem gente que foi porque foi. Foi porque é curioso. Foi porque convidaram. Foi lá para ver o tal do Nazareno, para ver se ele curava mesmo. Mas 2 foi com uma atitude diferente. Um era criticado, mas não teve vergonha de subir na figueira e quando Jesus mandou descer e descer. Não teve vergonha de abrir mão do que dominava na vida dele. Ô Zaqueu, você vai abrir mão do dinheiro? Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha casa. Quem me dominava era o cifrão, mas quem me domina agora é ele. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aonde ele entra, um milagre acontece. Aí a Bíblia diz que Jesus parou para Bartimeu. Olha o que o texto diz. E parando Jesus, pediram para que chamasse o cego. Agora, olha o contraste da realidade, irmãos. E chamaram o cego dizendo-lhe, amigo, tem de bom ânimo. Levanta porque o mestre te chama. Perceba que no versículo anterior estava mandando ele calar a boca. Você entendeu aqui, irmão? Jesus passando, a multidão cercando, Bartimeu gritando e alguém dizendo, dá para você calar a boca? Muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas quando Jesus parou e pediu para chamar ele, amigo, tem de bom ânimo. Interesseiro, né, irmão? Irmãos, tem gente que te trata pelo que você tem. Não pelo que você é. Deus está de olho no que você é. E não no que você tem. Você pode dar um glória por esta palavra? Como está filmando, não posso falar onde é. Eu fui pregar numa igreja e eu tinha um escortinho. Sempre gostei desse tipo de carro. E quando eu cheguei lá, a igreja, uma igreja muito grande, não tem estacionamento. Então o pastor falou para mim, pastor, na porta da igreja vai estar o carro do pastor presidente. Atrás tem uma vaga, é tua, está reservada para o senhor. A Sheila, minha esposa, com as crianças no banco de trás, e eu no banco da frente. Aí quando eu cheguei, que eu entrei com o carro assim, eu já vi os cones, eu já sabia que a vaga era minha. Primeiro que a gente é acostumado a passar por isso, e segundo que já tinham me avisado.
Aí do outro lado da rua alguém veio. Falou, pastor Isaías, Pai do Senhor, meu irmão. Essa vaga aqui é do senhor. Falei, ô varão, obrigado. Ele falou, o senhor quer descer aqui? A rua está isolada, ninguém vai entrar. Pode descer aqui, eu estaciono o carro do senhor. Só vou tirar aquela irmã cadeirante que acabou de chegar ali, é eu que ajudo ela a entrar na igreja, pôr ela na cadeira de roda, e eu já volto para estacionar teu carro. Falei, imagina, meu irmão, pelo amor de Deus, pode ir lá socorrer a irmã. Inclusive, pode deixar que eu desço e eu tiro os cones. Ele falou, não desce do carro, em nome de Jesus. Eu tiro os cones. Ele foi lá, tirou os cones e falou, pastor, pode estacionar, só vou colocar a irmã e já volto para buscar o senhor para te levar para o altar. Eu fiz o que todo bom motorista faz, irmão. Se tem alguém aqui tirando a carta, uma aula de graça agora. A baliza. Carro de trás, carro da frente, tu vai para frente, vem, coloca a traseira, volta para entrar à frente. Do outro lado da rua, um obreiro marrudão, grandão, assim para mim. Ei, pss, oh, pss. A minha esposa falou, filho, tá falando com você. Eu falei, não, eu não vou nem olhar. Não. Ô, irmão, me chama de terra, labareda, tocha, mas não me chama de psiu-psiu, não. Que psiu-psiu o quê? Jesus me chamou para ser ovelha, não gato. Eu fui, fiz de conta que não vi. Estou colocando o carro lá dentro, mas ele não se deu por vencido, ele veio. Ele olhou e falou assim, ô meu irmão, aí eu olhei para ele e falei, a paz do Senhor. Ele não respondeu. Ele disse, essa vaga não é para o senhor, essa vaga está reservada. Eu falei, o senhor me perdoa, o irmão que está empurrando aquela irmã na cadeira de roda acabou de falar que a vaga era minha. Ele falou, não, a vaga não é do senhor, ele se equivocou. A vaga é do pregador. Eu não cantei, mas eu pensei, esse cara sou eu. Aí eu falei para ele assim, irmão, o senhor me perdoa, mas me convidaram para pregar. Deus está aqui, irmãos. Ele deu um passo para trás, mediu o meu carro, disse, desculpa, irmão, eu pensei que você ia chegar num Vectra. Mas do jeito que ele mandou a cortada, eu defendi. Eu falei, se o senhor me ajudar em oração, o ano que vem, se eu voltar, eu volto de Vectra. Ele deve ter orado. Porque 6 meses se passou, eu fui pregar numa cidade chamada Um Sol para Cada Um, em Bebedouro, do lado de Barretos. Estou ali pregando, quando acabei de pregar, eu falei, pastor, eu vou no carro buscar uma camiseta, porque eu estou em sopro. Ele falou, fica à vontade. Quando eu cheguei no meu carro para pegar uma camiseta, tinha um senhorzão com a mão para trás, dando uma namorada no obreiro. Aí ele olhou e falou assim, é do senhor, pastor? Eu falei, é meu. Puxa, é o carro que eu estou procurando, para dar para o meu funcionário. O senhor vende esse carro? Eu falei, não posso. Ele falou, por que não pode? Porque o dinheiro dele eu não compro outro. E eu preciso de um carro para mim viajar. Ele falou, meu funcionário tirou a carta agora e eu prometi um carro para ele, mas o que eu tenho para dar para ele não compensa, porque ele está tirando a carta, é muito novo de carta, não vai dar. Vende esse carro para mim, eu não consigo, eu não posso ficar a pé. Ele falou, posso fazer uma proposta? Eu falei, se couber no meu orçamento. Ele falou assim, eu tenho 5 carros, minha garagem só tem 4 vagas. Um eu não tenho onde guardar. E eu quero tirar um carro de lá. Se o senhor passar o teu carro no nome do meu funcionário, eu passo o meu no teu nome. É moeda de troca. Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro para voltar. Ele falou, não, toma lá da cá. Você dá o teu para ele, eu dou o meu para o senhor. Eu falei, o do senhor qual que é? Um Vectra. Eu falei, onde está o Vectra? Oh, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Fui de Escort e voltei de Vectra. 1 ano se passou, voltei para pregar lá. Mas ele não estava. Puxa vida. Eu doido para ver ele chegar e falar, pensei que o senhor ia vir de Ferrari. Irmão, volta aqui. Você pode até se alegrar, mas receba o peso desta palavra. Te tragam pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é e não o que você tem. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. O homem te mede, Deus não te mede. Deus te aceita do jeito que você é. Mandaram chamar o cego. A primeira coisa que ele fez, ele não teve vergonha de clamar. A segunda, quando Jesus chama, ele renunciou. Zaqueu renuncia ao dinheiro. O Bartimeu renuncia à capa. Olha o que diz o texto. E ele, lançando de si a sua capa, apressou-se para ter com Jesus. Se tivesse um carnal do lado dele, ia dizer, ô Bartimeu, leva a tua capa. Quando tu chegar aqui, alguém já mandou a mão nela. E a capa não era um pedaço de tecido qualquer, irmãos. A capa tinha a esfinge de César. Era como se fosse um alvará de liberação que Bartimeu tinha conseguido do governo para poder pedir esmola. Poderiam até mandar ele calar a boca. Poderiam até mandar ele ficar quieto, mas ninguém tinha autoridade para tirar ele dali, porque ele tinha a capa com a esfinge de César. Mas quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que ele fez foi lançar a capa. Se eu tivesse lá, eu ia dizer, Bartimeu não quer levar a capa? Ele ia dizer, eu estou indo encontrar Jesus. E quem encontra com Jesus não fica na mesma vida, tem que mudar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Irmãos, eu não sei, para encerrar nesses poucos minutos que me resta, eu não sei o nome da tua capa. Em Lucas 19 era um espinho na carne. Marcos 10, a partir do 46, era uma capa. Eu não sei o nome da tua deficiência.
Eu não sei o nome do que tem reinado em você. Eu não sei o nome de quem tem predominado na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui para te chamar de perto e perguntar: o que queres que eu te faça? Mas para mim escutar a pergunta de Jesus, eu primeiro tenho que renunciar. Velha vida nunca mais, agora é nova vida em Cristo. Oh, glórias a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, para encerrar. Toda casa, você pode morar numa casa. Eu vinha vindo agora, passei por algum lugar que eu não sei onde é. A diaconisa do Waze que estava conversando comigo falou: pastor, vira aqui, vai ali. Eu, irmão, tem um lugar mais, né? Mas enfim, eu passei lá vendendo uns apartamentos. Ou é alguma casinha, não sei, só tinha que tinha um banner grandão de 39 metros quadrados. Com todo respeito, irmão, é melhor morar ali do que não ter onde morar. Mas 39 metros quadrados, o obreiro não pode pensar em povoar a terra, porque senão não cabe na casa dele. Mas o que eu quero dizer é que mesmo uma casa pequena, do jeito que é, tem um cantinho chamado cantinho da bagunça. Não dá glória não, porque isso não é bonito. Hoje eu acho que eu desci que nem uma espada agora. Ergueu a mão, opa, e abaixou a mão agora. Viu? Por que o cantinho da bagunça? Quem tem um privilégio maior, tem casa que tem o quartinho da bagunça. Tudo que você não quer, tu manda lá. E é uma verdadeira bagunça. Ninguém entende aquele quartinho, só você. Por quê? Porque a bagunça é tua. E não adianta fazer cara de sério, porque em Diadema deve ter. Se em Catanduva tem, não é possível que aqui não tenha, irmãos. Presta atenção. É um quartinho tão bagunçado que quando chega a visita que vem com criança, quem tem criança diz: se você abrir aquela... Olha como Deus revela, irmãos. Viu? Não é assim? Você chega em alguém e diz assim: dá para você ir lá no quartinho buscar tal coisa para mim? A pessoa vai, olha de novo, volta e fala: não tem. Fala: lógico que tem. Aí você entra lá na primeira e fala: aqui, ó. Por que a pessoa não achou e você achou? Porque a bagunça é tua. Você entende a tua bagunça. Teu marido não entende. Pode parecer engraçado, mas Deus está falando aqui, irmãos. Seu marido não entende, pastor não entende, líder não entende, mas você entende a tua bagunça. Você sabe. É uma coisa tão fora do comum que você precisa de um dia de coragem para poder ajeitar ele. Você fala: puxa, eu preciso tirar um dia com coragem para encarar esse negócio. E o dia chega. A primeira coisa que você faz é arrancar tudo que está lá dentro para fora. E a tua ideia é o seguinte: eu vou jogar um monte de coisa fora. Aí você começa a pegar umas coisas que você diz assim: meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso. E você vai tirando. Quando você tira o pó, limpa, que é para você guardar, aquilo que você nem lembrava que tinha, porque não serve mais para você, você diz assim: se eu jogar fora, vai que um dia eu precise. Volta tudo para o mesmo lugar. Não é assim, irmãos? E dentro de poucas horas virou outra bagunça. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. É nesse quartinho da tua alma que Deus está dizendo: empresta a chave e deixa eu limpar. Mas, irmãos, Senhor, eu quero voltar aqui. Mas eu preciso deixar uma palavra nesse altar. Você sabia que tem gente que não quer que Jesus entre no quartinho da alma dele? Você sabia que tem gente que não quer renunciar a algumas coisas que o afasta de Deus? Desculpe da minha liberdade, irmão. Não sei se hoje foi o melhor dia para abertura, mas receba o peso desta palavra. Deus está abrindo com os 2 pés a porta hoje para entrar aí. E tem mais umas semanas para frente para Deus começar a fascinar. Mas eu quero te dar uma notícia: tem gente que não quer mudar de vida. Você sabia que tem gente que não quer mudar de vida, irmãos? Você sabia que tem pessoas que têm o pecadinho de estimação dela e ela gosta do pecadinho de estimação? O tema quem escolheu foi vossa liderança, com todo respeito. Quero vir em paz aqui. Mas eu preciso deixar essa palavra, precisa renunciar. A pessoa coloca na gaveta, fecha a gaveta, tranca o guarda-roupa e diz: quando eu chegar do culto eu te pego de novo. A pessoa sai do link, sai da página, guarda, diz: quando eu estiver trancadinho no quarto eu abro essa página de novo. A pessoa chega, deixa lá na calçada, entra, canta, chora, sente arrepio, ouve a palavra, dá glória, mas quando acaba o culto dá a mão para o pecadinho de estimação e volta para casa. Deus está dizendo para Bartimeu aqui nesta noite: quer ter um encontro comigo? Quer ouvir o que eu quero que eu te faça? Quer que eu preencha um cheque, assine ele em branco para você preencher? É necessário largar a capa. Deus está dizendo para nós nessa noite: é necessário ter renúncia. Oh, glórias a Jesus. Se renunciar, tem o direito de chegar perto dele. Se renunciar, tem o direito de ouvir a voz dele dizendo: o que queres que eu te faça? Oh, glórias a Jesus. Ô, Bartimeu, você tem certeza que você vai deixar a capa? Estou indo encontrar com Jesus, irmão. Quem encontra com Jesus não continua na mesma vida, tem que mudar de vida. Irmãos, é inadmissível a pessoa falar que tem Jesus e não ter uma mudança de vida. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, é algo diferente que acontece. E não fique com vergonha de alguém olhar para você e dizer: eita, agora é crente, é? Agora é irmão? Será que vai aguentar ou é fogo de palha? Mas o céu está dizendo: quem viver, verá. Oh. Para encerrar, Bartimeu disse o quê? Mestre, que eu torne a ter vista. A Bíblia vai dizer, a minha tradução pelo menos diz, que eu venha a ter vista. Mas o original diz que eu torne a ter vista, ou que eu torne a enxergar. Acredita-se que Bartimeu enxergou um dia.
mas ele perdeu a visão. Por que ele perdeu a visão? Não sei. Não sei se foi um glaucoma, se foi uma glicose que queimou a retina, não sei se foi um acidente e teve um deslocamento de retina, eu não sei se foi uma catarata, só sei que o original vai dizer que ele enxergou e perdeu a visão. Há quem diga que foi a acidez da água do deserto que queimou a retina de Bartimeu, mas o que aconteceu não vem ao caso. O que vem ao caso é o que quem estava perguntando. Quem estava perguntando não era oftalmologista, não, irmão. Quem estava perguntando é aquele que criou o globo ocular e colocou no lugar. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ter vista. Jesus disse, vai, veja, receba. Glórias a Jesus. Irmão, não teve movimento, não teve erguer de mão, não teve nada de sobrenatural. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ter vista. Veja. Eu encerro a minha frase dizendo, o que você quer que Deus faça para você? Primeiro Deus quer renúncia. Teve renúncia, Deus está dizendo, receba. O Santo de Israel. Quantos pode dizer amém? Jesus olhou para ele e disse assim, vai. Diga comigo, vai. Porque a tua fé te salvou. Agora preste atenção no que Jesus disse dele, ou o que a Bíblia diz dele. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, que Jesus tem um milagre para fazer na tua vida é inevitável. Só tem uma coisa, quando o milagre chegar na tua casa, não abandone Jesus no meio do caminho. Porque tem pessoas que correm atrás de Jesus até receber, mas quando recebe, abandona Jesus no caminho. Deus está dizendo, um milagre eu tenho, um milagre eu vou fazer. Só não abandone na beira do caminho. Quantos dizem amém, irmãos?